real e por que ele existe. Se você já ouviu falar em lucro real e a primeira reação foi isso, parece muito complicado, você não está sozinho. Essa é a reação de 9 em cada 10 empresários quando o assunto aparece. E eu, sinceramente, entendo. O nome já intimida. Lucro real, LALUR, ajustes extras contábeis. Parece um universo paralelo que só contador realmente entende. Essa é a verdade. Mas vou te dizer uma coisa: o lucro real não é complicado porque é ruim. É complicado porque a maioria das pessoas nunca teve ninguém para explicar direito. Nos vídeos anteriores dessa série, eu mostrei porque o lucro real pode ser o regime mais vantajoso para transportadoras e como aproveitar os créditos tributários que ele permite. Hoje vou fechar a trilogia, mostrando como ele funciona na prática, mês a mês, da receita ao imposto devido. Como o lucro real funciona? A lógica por trás do cálculo. O princípio do lucro real é simples. Você paga imposto de renda e contribuição social sobre o que realmente lucrou, não sobre uma presunção, não sobre uma alíquota fixa aplicada à receita sobre o lucro efetivo da sua operação. Isso parece óbvio, mas tem uma explicação direta. Se sua transportadora teve um mês de margens comprimidas, diesel caro, manutenção extraordinária, cliente que atrasou o pagamento, você paga imposto sobre o resultado real, não sobre o que o fisco imaginou que você ganhou. Para que isso funcione, a empresa precisa manter uma escrituração contábil completa e rigorosa. Todo o resultado apurado mensalmente precisa estar registrados, receitas, custos, despesas e o chamado ajustes extras contábeis, que são adições e exclusões exigidas pela legislação fiscal. É essa escrituração que alimenta o LALUR. LALUR, pessoal, é o livro de apuração do lucro real, o documento central da apuração dentro do lucro real. Mas antes de falar dele, preciso te mostrar o que entra no cálculo. Receitas, despesas dedutíveis e o que o fisco não aceita. A apuração do lucro real começa com o resultado contábil da sua empresa. O lucro ou prejuízo antes dos impostos apurado pela contabilidade. A partir daí, a legislação fiscal determina quais ajustes precisam serem feitos. Vamos às receitas. Primeiro, toda receita oferida no período entra na base de cálculo. Frete, receitas acessórias, ganhos financeiros. Nada fica de fora, a menos que haja previsão legal específica de exclusão. Agora, as despesas. Aqui está onde muita empresa perde as oportunidades. Nem toda despesa você paga automaticamente seja dedutível no lucro real. A legislação tem critérios específicos dos dedutíveis. Né? E os dedutíveis, pessoal, são todas as despesas com combustível, manutenção de frota, pedágio, salários, encargos, aluguéis, seguros operacionais, depreciação de veículos e equipamentos, serviços de terceiros também ligados à operação. Tá? Atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Despesas com multas, brindes, doações, exceto para entidades habilitadas, e despesas sem documentação fiscal hábil podem ser glosadas pelo fisco. Despesas agora eu vou falar não dedutíveis. Distribuição de lucros disfarçada, despesas pessoais dos sócios registradas como despesa da empresa, juros sobre capital próprio não formalizado corretamente. Prestem atenção. Agora, os créditos que a gente precisa excluir. Créditos de PIS e COFINS, aproveitados no período, reduzem a base tributável e precisam estar corretamente registrados para garantir o benefício. Entender essa distinção é fundamental mesmo. Uma despesa não dedutível registrada errada não só aumenta o imposto, como pode gerar, presta atenção nisso, atuação em caso de fiscalização. O LALUR, onde a apuração acontece de verdade.
Por isso que eu vou falar sobre ele, o livro de apuração do lucro real, como eu já disse um pouco atrás aí. É o documento onde o resultado contábil é onde o resultado contábil é transformado em base de cálculo fiscal. É aqui que os ajustes extras contábeis são registrados. Funciona mais ou menos assim. Você pega o lucro líquido contábil do período e faz duas operações. Primeira, você faz as adições, valores que a contabilidade não registrou como despesa, mas que a lei manda adicionar à base como multas não dedutíveis. Previsões não aceitas pelo fisco e despesas sem comprovação real. Segundo, as exclusões. Valores que a contabilidade registrou como receita, mas que a lei permite excluir da base, como dividendos recebidos de participações societárias e reversões de provisões já tributadas. O resultado dessas operações é o lucro real, a base sobre a qual se deve aplicar a alíquota de 15% de IRPJ, mais o adicional de 10% sobre o que ultrapassar 20 mil mensais. E 9% de contribuição social, que é uma fórmula básica. Lucro contábil mais adições menos as exclusões, igual o lucro real. A base do IRPJ, pessoal, e da contribuição social é o seguinte: o valor hoje é escriturado para vocês entenderem de uma forma digital, dentro do SPED contábil e da ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Tudo integrado, tudo auditável, tudo sob controle do fisco. Por isso, a escrituração precisa ser impecável desde o primeiro lançamento do mês. Apuração mensal ou trimestral? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Qual é a melhor escolha? Uma das decisões mais importantes no lucro real é a periodicidade de apuração, mensal ou trimestral. E essa escolha tem impacto direto no fluxo de caixa da sua empresa. Apuração mensal ou apuração trimestral. Periodicidade, imposto apurado todo mês, imposto apurado a cada 3 meses. Entenderam como é o jogo? O fluxo de caixa, para ficar previsível, tem as parcelas mensais, concentra, aí o trimestral concentra o pagamento a cada 3 meses. Né? No mensal, você pode compensar o prejuízo imediatamente, 30% no próximo mês. Ideal para operação com resultado irregular, operação com resultado estável. Para a maioria das transportadoras, a apuração mensal, e é o que a gente adota aqui, sempre vai ser, para mim, a mais vantajosa, especialmente para quem tem meses com resultados muito variáveis, o que é comum no setor, dado o comportamento que as transportadoras têm, né, de sazonalidade do frete e também a volatilidade do diesel. Na apuração mensal, se você teve um mês ruim, o prejuízo já reduz o imposto do período. No trimestral, você pode terminar um trimestre com lucro, mesmo tendo tido um mês péssimo. E paga imposto sobre o lucro consolidado nos 3 meses. Na prática, como isso fica em uma transportadora? Vamos ao concreto. Vou te mostrar como funciona a apuração mensal de uma transportadora, hipoteticamente dentro do lucro real. Ele tem uma receita bruta de frete de 800 mil reais, menos PIS e COFINS não cumulativo, de 44 mil, igual receita líquida de 756 mil. Custos operacionais, menos, né? Diesel, pedágio, manutenção, enfim, 380 mil reais. Despesas com pessoal, motorista, mais administrativo lá da transportadora, 180 mil reais. Depreciação da frota, 30 mil reais. Igual, lucro antes dos ajustes. Desculpa, pessoal, lucro antes dos ajustes, 166 mil reais. Aí você adiciona ao LALUR despesas não dedutíveis de 8 mil reais. Aí você subtrai as exclusões, créditos de PIS e COFINS e outros, de aproximadamente 12 mil reais. Igual o lucro real. A base de cálculo será de 162 mil reais. Imposto de renda de 15% sobre os 162 mil, 24.300 reais. E tem mais o adicional do imposto de renda de 10% sobre o lucro de 142 mil.
14.200. CSLL de 9% sobre vai dar um valor de 580 mil. Total de imposto de renda mais contribuição social de 53 mil aproximadamente. Alíquota efetiva sobre a receita bruta de 6,6%. Repara no que aconteceu aqui. Com uma receita de 800 mil, a alíquota efetiva do imposto de renda mais a contribuição social ficou em 6,6%, depois de todas as deduções e créditos aproveitados. No lucro presumido, essa mesma transportadora pagaria de RPJ e CSLL sobre uma margem presumida de 8% da receita sobre o frete. Tá? E, dependendo das despesas reais do mês, poderia estar pagando imposto sobre uma base que não reflete o resultado real da sua operação. Com estrutura de custos robusta e créditos bem aproveitados, o lucro real frequentemente resulta em carga efetiva de imposto de renda mais contribuição social, entre 5% e 8% da receita bruta das transportadoras, bem abaixo do que muitos aí pensam e imaginam. Tá? Esse é o lucro real na prática. Não é complicado, ele só é criterioso. E quando bem executado, é um dos instrumentos mais poderosos que uma transportadora tem para melhorar resultados sem precisar faturar mais. E o que fazer com tudo isso? Em 3 vídeos, percorremos o caminho completo, porque o regime tributário define o resultado de uma transportadora, quais créditos existem e como recuperá-los. E agora, como funciona a apuração mensal do lucro real. Se você absorveu esse conteúdo, já está à frente da maioria dos empresários do setor no entendimento tributário do seu próprio negócio. Isso é poder de questionar, de exigir mais do seu contador e de tomar decisões com base em números reais. Mas entender é diferente de executar. A apuração do lucro real exige escrituração rigorosa, conhecimento atualizado da legislação e um sistema integrado que não deixe absolutamente nada passar. É exatamente isso que a Guerra Group faz, não só para cumprir a obrigação fiscal, mas para transformar a contabilidade em resultado para sua transportadora. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar. Nos seus comentários pode tirar mais dúvidas que eu vou responder e compartilhar esse link e esse vídeo com seus empresários de transporte que estão aí pelejando para pagar as contas em dias. Que Deus abençoe vocês poderosamente, com muita paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.